Fala galera, beleza? Mais uma vez aí que investe com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente aqui dia 1º de fevereiro aí de 2020, né? Já terminamos, né? Praticamente o primeiro mês do ano, né? Já estamos indo pro segundo mês do ano aí, agora às 9h35 da manhã. Estamos começando aqui agora a nossa análise de Bitcoin. Não poderia deixar de ser agora de agradecer que somos 485 inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês aí que estão participando, compartilhando a ideia aqui. E meu irmão, tamo junto aí. Se você não é inscrito no canal aí, aperta o botão para receber as notificações aí. E aí se inscreve no canal, aperta aí o seu like também aí, se você gostar da análise aí no final do vídeo. Então tamo junto aí, galera. Primeira noticiazinha de hoje aí, basicamente vem a trazer que a halving, né? A halving no Bitcoin aqui, ela já está chegando a 100 dias, né? Já estamos a 100 dias praticamente aqui da halving. A gente sabe que esse número aqui não é um número estático, né? Ou seja, esse número aqui é um número que pode variar assim de acordo com a hash rate do Bitcoin. A gente sabe que quanto maior a capacidade computacional, mais rápido se minera blocos, né? Mas a rede também tem um mecanismo de ajuste de dificuldade, né? Ou seja, se aumentar demais a cada 21 dias, se a hash rate aumentar demais, ele estabiliza novamente a dificuldade para poder manter um padrão de dificuldade e fazer com que os blocos sejam minerados a cada 10 minutos, né? Então esse processo aqui, ele é um processo que acontece a cada 210 mil blocos minerados na rede. E a gente sabe que não é questão de tempo, né? Não é questão de tempo, de dias, né? De horas, é questão de blocos minerados na rede. É assim, quando a gente atinge esses 210 mil blocos minerados na rede, aí automaticamente a rede ela já faz esse processo onde ela corta 50% da produção de Bitcoin diária, né? A gente vai ter realmente um movimento bem interessante acontecendo aqui nos próximos 100 dias, né? Perto de 100 dias. Tem gente que já está dizendo aí que provavelmente a halving aconteça antes de maio, né? Aqui está marcando mais ou menos lá para o dia 2 de maio que vai terminar de minerar esses 210 mil blocos deste ciclo, né? Então bem interessante a gente acompanhar esses patamares aí, né? Eu acho que muito bom porque está acontecendo no preço do Bitcoin em relação à halving, em relação à tecnologia. Então bem interessante a gente comentar e mostrar para vocês aqui esse calendário aqui que tem marcando para chegar perto da próxima halving, né? Então muito bom pra gente, muito bom. Então vamos acompanhar, segue junto aí e a gente vai ver o que é que vai dar. Então, basicamente a segunda noticiazinha que eu tenho para trazer de hoje aqui é do Zero Hedge, né? Um site bem conhecido aqui. E o Tyler, ele tá sempre trazendo notícias bem interessantes aí, e visando os mercados globais, né? E o que é que a gente pode extrair de valor, né? E ele fala como o Fed, né? O Federal Reserve, o Banco Central americano, ele construiu um monstro incontrolável, né? Um monstro incontrolável foi construído pelo próprio Fed, né? Então, basicamente, pessoal, a gente tem um movimento aqui que o Fed, desde de 2000 se eu abrir aqui o gráfico aqui, vocês vão ver, em 2008 aqui mais ou menos, a gente tinha cerca de 800 bilhões de dólares impressos, né? Impressos que eu digo assim no seguinte, circulando no sistema, né? Então basicamente desde 2008 a gente tem esse movimento onde o Fed só fez crescer o seu balance sheet, né? Que é a quantidade de dinheiro disponível no sistema, né? Do Fed, né? Então do Banco Central americano. E quando foi mais ou menos aqui em 2018, mais ou menos aqui no começo de 2018 aqui, eles começaram a fazer uma baixa no balance sheet deles, né? Ou seja, no balanço do Fed, né? Eles começaram a reduzir a liquidez do sistema. E aí a gente viu que esse movimento aqui trouxe uma correção grande para o mercado caiu, o S&P chegou a cair cerca de 25%. E bem interessante esse patamar que a gente acompanhar e entender que esse tipo de coisa está sendo controlada pelo Fed. Só que o problema é que depois de 2018, em 2019,
eles perceberam que isso ia trazer um problema muito grande e eles acabaram que começaram a imprimir novamente dinheiro de uma forma massiva, né? De uma forma que a gente chegou aos 4,152 trilhões de dólares novamente no cap do Fed, né? No cap total do Fed. E aí a gente tem aqui um outro gráfico também que compara a linha azul, a evolução do balance sheet do Fed, né? Que é o balanço do Banco Central que eu falei para vocês agora, e a evolução do S&P 500, né, que é o S&P 500, o índice das 500 maiores ações lá dos Estados Unidos. A gente vê que eles têm uma correlação muito íntima, né? Ou seja, quando o Fed começa a imprimir dinheiro, a gente vê que o S&P começa a disparar, né? Então, basicamente, o Fed está pegando dinheiro do contribuinte americano, né, do cara que está ali pagando imposto, do cara que está ali trabalhando, fazendo ali acontecer, pagando seu impostinho ali direitinho, entregando na mão dos hedge funds, né, pessoal, do pessoal que tem muita grana, daquela galera dos institucionais, né, eles estão entregando na mão dessa galera e a galera está fazendo o mercado pampear, né, galera. Então, bem interessante a gente ver esses movimentos, ó, quando o S&P, que é a linha verde, passou do preço aqui do Fed, ele teve esse movimento desse rally, e aí o Fed deu uma contraídazinha aqui, aí depois deu uma subida, deu uma contraídazinha novamente, o mercado já sentiu o drama e começou a querer cair, né? Então, basicamente a gente tem que acompanhar aí o que é que o Fed, né, o Banco Central americano, vai fazer, porque realmente é muito complicado, né, esse tipo de coisa, esse movimento que está acontecendo. A gente sabe que o Banco Central americano é quem está fazendo os mercados serem altistas ainda, né, com toda essa instabilidade global, o coronavírus, o caralho todo que está acontecendo aí, pessoal, tá realmente bem incontrolável, né? Então, basicamente, eu acredito que a gente está muito próximo de uma crise maior, né? Uma crise de proporções mais fortes, e a gente tem que se preparar, galera. A gente tem que se preparar, porque a gente primeiro toma a vacina para depois pegar a doença, entendeu? Porque se a gente pegar a doença e depois for tomar a vacina, tu se fode, tá ligado? Tu entra pra pomba e se abraça. Foi mal aí, galera, o palavrão aí, mas é simplesmente isso aí que acontece. Então, tamo junto, galera. Aí a gente vem aqui direto pro CoinMarketCap, fazer aquele refresh live aqui especial, né, com vocês aqui, fazer aquela leitura aqui dos mercados de criptomoedas, a gente vê como é que anda, né? Então, o cap total de todas as criptomoedas está em cerca de 256 bilhões de dólares, né? Então, bem interessante a gente acompanhar esse patamar e entender que esse movimento aqui é bem interessante, é bem vultuoso, né? E o volume nas últimas 24 horas segue acima dos 100 bilhões de dólares. Então, 107, 108 bilhões de dólares ali, quase batendo ali na tela. É bem interessante a gente também acompanhar esses patamares. O domínio do Bitcoin com cerca de 66,1%, bacana. E o cap total somente do Bitcoin aqui beirando os 170 bilhões aí. Ele está querendo dar mais uma superada no patamar aqui, interessante, né? Então, bem interessante aí a gente está acompanhando esse movimento. O Bitcoin agora sendo negociado aqui no CoinMarketCap com cerca de 9.333 dólares, né? Suportando esse patamar. A gente tem que acompanhar já no gráfico aqui quem é que está, o que é que está acontecendo, né, no preço do ativo. E a gente tem que ver que o volume nas últimas 24 horas somente no Bitcoin, né, o volume negociado nas corretoras somente do Bitcoin é cerca de 27 bilhões de dólares, né? Uma alta de 0,41% nas últimas 24 horas. A gente tem direto para o gráfico aqui agora sim, para poder a gente analisar o que acontece, né? E se você está chegando aqui agora, esse é o gráfico do Bitcoin desde julho de 2010, né? Então, bem interessante a gente acompanhar que aqui em julho de 2010 começou a ser tabelado o preço aqui no Invest.com, e a gente tem toda essa movimentação no gráfico diário do preço do Bitcoin sambando pelo tempo, né? Então a gente tem esse movimento aqui bem interessante. Com o passar do tempo a gente tem visto que realmente ele tem se valorizado bastante. Então, basicamente, pessoal, a gente está tendo um movimento aqui que eu já tinha desenhado essa box para vocês azul aqui.
que o Bitcoin ele está achando bastante resistência para poder superar esse patamar, né? A gente está vendo o preço do ativo sustentar esse patamar, que é bem interessante, mas a gente também sabe que é uma região de confluência de muitos topos e fundos, né, que foram marcados no passado, tanto aqui nessas regiões como aqui nessas regiões também em 2018, né, onde teve esse grande bear market. Então, bem interessante a gente acompanhar esses patamares e entender que ele está tô um pouco resfriado aqui, pessoal, me desculpa aí, não é coronavírus não, mas é gripe mesmo, assim, é só o tempo mesmo, que aqui em Fortaleza está chovendo, aí a pessoa fica com o nariz vedado. Então aí basicamente, pessoal, a gente está aqui no movimento aqui de relaxamento aqui em cima dessa nossa box azul. Muito interessante o preço continuar aqui acima. A gente está vendo também que a média de 21 períodos, né, o nosso fractal de 21 períodos, que hoje está nos 8.798 dólares. Ele basicamente quer superar agora o fractal de 200 períodos, que está nos 8.891 dólares, né? É o 91 não? É 8.991 dólares. Então, bem interessante a gente acompanhar esse patamar, entender que o preço está querendo fazer esse movimento e estamos aguardando aí por novas movimentações, né? Aí sabendo também que a gente está negociando dentro desse canal de alta, onde tem essas duas linhas pretas aqui que eu desenhei para vocês, e a gente tem que acompanhar o que é que ele vai fazer, se ele vai realmente superar essa nossa box azul, tentar fazer um suporte aqui nessa região para depois tentar buscar novos patamares, né? Seria bem interessante esse tipo de movimento acontecer. Caso não, a gente tem aqui como suporte, né, esses dois patamares que eu já falei para vocês, que são os fractais de 21 e de 200 períodos, e tem todo o nosso leque de fractais na realidade abaixo do preço, né? Ou seja, proibido vender, né, galera? A gente só pode comprar, só pode estar comprado no mercado como esse, né, onde todos os fractais estão abaixo do preço, né? O preço está acima de todos os fractais. Então é muito interessante esse movimento que está acontecendo. Muito tempo atrás, para a gente ver que desde essa região aqui a gente não tem um preço acima de todos os fractais, e quando a gente teve o preço acima de todos os fractais, vocês já viram o que foi que aconteceu, né? Teve no mínimo uma valorização aqui de cerca de praticamente 100%, né? 96%. Então, quando o preço supera todos os fractais, a gente está acima e está num patamar bullish, né, pessoal? Então, bem interessante a gente acompanhar esse movimento. Interessante também o Bitcoin se manter nesse patamar, pelo menos dentro dessa nossa box azul, que vem aqui dos 8.550, dos 9.550 na máxima, e na mínima a gente tem aqui os 9.016 dólares, né? Então não pode perder esses 9.016 dólares para se manter na tendência de alta, né? Aqui eu acho que seria bem interessante, no mínimo, a gente sustentar aqui esse fractal de 200 períodos para poder seguir a nossa tendência aqui de alta, né? Porque eu acho que a gente está fazendo um movimento de reversão bem interessante. Ontem fechou o gráfico mensal, eu vou mostrar aqui para vocês. Ontem fechou um gráfico mensal aqui. Desconta aí, Arlinho, os desenhos que a gente faz aí, pessoal, mas basicamente esse candle mensal aqui, ele fechou e fechando acima de todos esses patamares aqui que a gente tem desse nosso canalzinho de baixo, né? Então assim, a gente pode estar começando um início, né, de um movimento mais forte. A gente sabe que gráficos de longo prazo, né, gráficos mensais, quanto mais fora você vê o gráfico, quanto mais de longe você vê o gráfico, ou seja, o gráfico mensal ele tem mais importância do que o gráfico diário, por exemplo, teoricamente. Entendeu? Então, basicamente, o gráfico mensal ele teve esse primeiro grande candle vermelho aqui, bem interessante, né, para a gente acompanhar. A gente sabe que esse movimento é muito bom, porque a gente está rompendo esse canal de baixo aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. No sétimo mês a gente conseguiu romper.
foi o melhor janeiro desde os últimos 7 anos, né? Os últimos 7 anos esse foi o melhor janeiro do Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin tem cerca de 11 anos, né? Então 11 anos, né? Dia 3 de janeiro de 2009 foi quando começou. Então 11 anos para agora, a gente tem nos últimos 7 anos o melhor janeiro dos últimos 7 anos, né? Então não tem o que falar. Então basicamente aqui também passando pelo gráfico semanal, né? O gráfico semanal também indica muito bom pra gente. A gente teve um rompimento aqui do fractal de 21 períodos que vinha balizando aqui os topos, e aí a gente teve um rompimento aqui nessa região, voltamos para testar o fractal 21 períodos no gráfico semanal e depois conseguimos fazer esse grande candle aqui por enquanto para poder fechar acima desses outros 2 candles aqui, que seria bem interessante esses patamares, né? A gente vê que nas últimas 2 semanas o Bitcoin aqui ele chegou na máxima, né? Aqui nessa semana aqui na máxima chegou aos $9.005 e nessa outra semana aqui nos $9.183, e agora o preço está sendo negociado aqui nos $9.317. Vamos ver como é que vai fechar o fechamento dessa semana, né? Que é até domingo. Então bem interessante também a gente acompanhar o patamar do candle também de semana, né? Então basicamente, pessoal, essa aí tá sendo a análise de hoje aí, uma análise mais curtinha, só rapidinho, que a gente vem aqui no gráfico de 5 horas analisar aqui o que é que está acontecendo, que a gente também conseguiu extrair bastante valor desse gráfico, né? Então basicamente a gente está aqui negociando dentro desse nosso canal, né? Que vem querendo romper todo esse sistema aqui. Eu digo vem querendo romper porque a gente tem que superar esse topinho aqui que está nos $10.540, né? Seria muito interessante isso acontecer nos próximos dias e semanas, que a gente estaria realmente confirmando um movimento bem interessante, né? Agora no gráfico de 5 horas a gente está pairando aqui sobre o fractal 21 períodos, que está nos 9.319, e basicamente a gente tem essa zona de confluência de fractais aqui para poder dar suporte ao preço, né? Eles tanto vêm aqui no fundo do nosso canal de alta, né, que tem perto aqui dessa nossa linha preta. A gente tem os fractais de 50, 72 e 100 períodos aqui embaixo nessa região, pairando aqui entre os 8.800 até os 8.700. Então bem interessante a gente ver que essa região aqui vai ter bastante suporte. E também temos o grande aqui, que foi marcador de topo aqui nessa região, marcou o topo, voltou, recuou no 100, voltou, superou o 1.200 períodos, né? O 1.200 períodos, essa linha vermelha que está marcada no gráfico para vocês, hoje está nos $9.088, né? Então bem interessante a gente ver, e importante demais seria o Bitcoin segurar esse patamar da linha vermelha, né? Porque do fractal vermelho aqui que a gente tem, que é muito interessante ele segurar esse patamar. O patamar aqui nos $9.100 seria ao meu ver, né, um bom ponto de entrada aí para você que não entrou ainda e que está querendo pensar em alguma coisa, né? Porque a gente vai ter bastante suporte aqui nessa região, tanto dos 9.100 até aqui os 8.700 aqui. A gente tem essa zona de confluência de fractais, e não seria interessante o preço fazer um candle feio assim para baixo, batendo e perdendo, inclusive esses 2 fractais aqui saindo desse canal de baixo, né? Sair desse canal de baixo, não, canal de alta. Então sair desse canal aqui de alta para vir testar esses outros aqui embaixo não seria muito interessante para o Bitcoin, né? Tendo em vista que aqui na região dos $8.000, né, a gente estaria 8.000, 8.100 aqui, a gente está fazendo um novo Golden Cross, né? A gente está fazendo o de 200 períodos cruzando o de 610 períodos agora no gráfico de 5 horas, né? Então bem interessante a gente acompanhar esses patamares, né, e entender que o mercado demanda de tempo, né? Se você quer tradear no curto prazo, possivelmente você acaba
se arrombando, né? Tem um pessoal, essa aí, análisezinha de hoje aí, análisezinha top, eu acho que ficou bem interessante aí o movimento. Se você curtiu, deixa o seu like aí, deixa seu comentário, deixa sua crítica aí, deixa sua sugestão, deixa qualquer coisa aí para poder a gente entender que você tá curtindo aí, tá entendendo, e o YouTube também entender e poder passar essa mensagem para outras pessoas, né? Então, onda de quem investe aí, galera. Sabadão, vão curtir aí, vão pra praia, porque só quem tem que trabalhar aqui sou eu. Tamo junto, um abraço e valeu.